Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Este é mais um J5, Jornal das Tardes, aqui durante a semana, né, de segunda a sexta-feira, na Causa Operária TV. Você acompanha aqui as principais notícias do dia aí, das últimas horas. Essa é a finalidade do nosso programa. Vou aqui já de início fazer o nosso chamado de sempre, porque o seu papel é fundamental, de poder ajudar a Causa Operária TV a se difundir, né, ajudar o nosso programa a chegar aí às telas, né, de todos os trabalhadores. Então, peço que você curta o link da Causa Operária TV, o link do programa, compartilhe nas suas redes sociais, bote lá o hashtag, a hashtag que você achar que deve, compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus colegas de trabalho, porque é assim que a gente vai enfrentar o monopólio da imprensa golpista, né? Eu sou Eric Menezes, estou falando aqui direto de Salvador e estou acompanhado aqui todas as sextas-feiras pelo companheiro Renan Arruda, direto de Brasília. Dá um alô aí para o pessoal, Renan. Boa tarde, Eric. Boa tarde, companheiros da produção. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, né, nessa sexta-feira. E vamos à pauta. É isso aí. Essa semana aí foi quente, cheio de polêmicas. Tivemos atos no dia 3 de julho, no último sábado, e todo um desdobramento, né? A gente vai falar um pouco aqui e também sobre, não poderia deixar de ser, sobre o desgoverno Bolsonaro, né? Hoje a gente tem algumas pautas, como a questão aí de uma nova pesquisa eleitoral, apontando novos números aí para o Lula, né? Vamos falar sobre a final da Copa América, entre Brasil e Argentina aí, né? A fuga do Olavo de Carvalho para o Brasil. Vamos falar também sobre a questão da privatização dos Correios, que deu mais um passo aí na Câmara Federal, no Congresso. Sobre toda essa polêmica aí em torno da CPI, resposta dos militares, declaração do Bolsonaro, vamos falar um pouco disso aí, e principalmente, né, das manifestações, dos debates em torno do aceita a direita, não aceita a direita, abraça todo mundo, povo na rua, PSDB, vamos ver quem é que o povo quer na rua e quem é que a gente tem que mandar para, não vou falar um palavrão aqui, mandar para aquele lugar. É isso aí, a gente vai iniciar o programa aqui. Vamos à pauta principal aqui. E vamos logo de um tema muito importante, né? Que é a questão das eleições, né? No dia de hoje, mais uma pesquisa aí foi lançada, né? O resultado de mais uma pesquisa eleitoral, apontando agora o resultado no segundo turno, né? Como seria um segundo turno entre o Lula, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente legítimo Jair Bolsonaro. A pesquisa, ela deu aí 58% das intenções de votos para o Lula contra 31% do Bolsonaro. É um levantamento aí feito pelo Datafolha, né? Todo mundo sabe aí que tem muitas intenções aí, segundas, terceiras intenções, né? Não precisa nem falar, a Folha de São Paulo, o que é, né? É um dos principais jornais aí da imprensa golpista brasileira. Segundo ela, foram consultados 2.074 eleitores, ouvidos presencialmente, né, por todo o Brasil. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira. É mais um dado, né, da situação. Já saíram outras pesquisas aí sobre a questão das eleições, e a gente precisa comentar aqui rapidamente também qual é o interesse, né? Qual é o interesse da Folha de São Paulo, qual é o interesse da imprensa golpista, de ficar principalmente mostrando aí, alardeando, né,
o Lula à frente, porque, como a gente diz aqui, não é novidade nenhuma o apoio majoritário da população ao Lula, né? Mas o que é que a imprensa está vendo aí, Renan? O que é que a imprensa tá tão empolgada em mostrar aí os números do Lula? Acho que uma primeira questão aí, né, que é interessante porque eles dão o resultado do segundo turno, mas eles, lá no finalzinho da matéria, tem um parágrafozinho que fala o seguinte: o Lula ganharia no primeiro turno, né? Então, quer dizer, ele já estaria, ao invés de você dar a manchete, Lula ganha no primeiro turno, contra todos os candidatos, não, você fala no segundo turno contra Bolsonaro, né? Isso aí é um sintoma, obviamente, da crise política, da polarização política do país, né? Como você colocou, né, a própria a questão da manipulação das eleições aí, das pesquisas eleitorais, elas vão muito no sentido de procurar não dar a coisa como definitiva. Pô, também poderia, né? Mas no sentido de que dar uma floreada no meio do caminho aí, porque, obviamente, para a burguesia, o candidato mesmo deles seria um candidato de terceira via, né? O que mostra a própria crise do regime político, né? A própria crise da CPI, porque para a burguesia, né, Lula não é candidato, o que deveria colocar, então, como em pauta o próprio apoio ao Bolsonaro, né? Porque é isso. Assim como em 2018, né, nós vamos discutir aqui, tem aí, o Bolsonaro não é o candidato preferencial da direita, mas é o candidato que está promovendo aí, por exemplo, as privatizações, né, os ataques aos trabalhadores. Então, obviamente que a burguesia, entre uma condição dessa, apesar de toda a questão que é feita aí em torno da CPI, né, a campanha, isso e aquilo, né, nós vamos discutir também um pouco aqui, a gente vê que não é um problema definitivo a posição da burguesia com relação ao Bolsonaro, muito pelo contrário. Acho que isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a gente tem que pensar aí, né, obviamente, tem que ver como é que evolui a própria crise, mas é a própria manipulação da burguesia com relação a esse problema da candidatura do Lula, né? A gente já viu aqui nos programas nossos, a gente comentou sobre isso, né? Uma posição do Fux, né, que é o presidente do STF, falando o seguinte, que deixando evidente que a candidatura do Lula não é uma situação definitiva, né, ainda, né? Segundo eles, pela rejeição que o Lula... ele levantou 2 pontos. Um primeiro, um problema ético, né, que em que pese o Lula ter sido isentado de todas as imputações farsescas que foram feitas contra ele ainda seria um candidato que poderia estar sob... como é que se diz? Poderia cair na lei aí da ficha limpa, né? Isso em primeiro lugar. Segundo, eles também o próprio Fux usou também o problema da rejeição dos militares, isso poderia causar uma instabilidade, né? Poderia dar margem a um golpe, etc. e tal, né? Então, eu acho que isso é um primeiro aspecto. Segundo aspecto é que, assim, né? Dependendo da manobra como seja feito, nunca é demais a gente relembrar o que ocorreu em 1992, né, na campanha do impeachment do Collor de Mello, em que a burguesia, né, estabeleceu um acordo com a própria esquerda, levou, né, o impeachment para o Congresso Nacional, depois a esquerda deu sustentação ao governo Itamar Franco, o vice do Collor de Mello, né? Inclusive que implementou a sua política. Por exemplo, a CSN foi privatizada na época do governo Itamar Franco, mas não apenas isso, abriu caminho para a burguesia montar a operação, né, de criar uma candidata através do plano real e criar, né, o seu próprio candidato, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que destruiu o país. Então, nunca é demais a gente, né, relembrar esse aspecto aí. E o Lula, em 2004, por exemplo, em 94, né, no ano das eleições,
chegou a ter mais de 60% das intenções de voto, né? Então, a esquerda tem que ficar atenta com isso aí, né? Tem que ficar alerta, porque isso aí não dá para contar como favas contadas, né? Te devolvo. Exatamente. Já temos muita gente alegre aí, dando como certo, já tá tudo certo, o Lula vai ser eleito, vamos pensar agora no governo. A gente ouviu muito isso essa semana aí. E principalmente a gente tem também esse negócio da imprensa, né, golpista. A gente sabe que as pesquisas eleitorais, ela tem um objetivo de levar o público para uma determinada posição, né? Até porque, como eu coloco, a burguesia poderia muito bem e faz, né? Poderia e faz suas pesquisas sem divulgar nada, né? Empresas, bancos, corretoras de investimento aí, corretoras da Bolsa de Valores fazem pesquisas eleitorais, faz pesquisa para tudo e não precisa divulgar. Quando eles divulgam é porque tem um objetivo por trás, né? Então, vamos acompanhar a situação aí e precisamos intervir, né? Os trabalhadores precisam intervir na situação e botar pressão pela derrubada desse governo e para que haja realmente as eleições, que Lula realmente seja candidato e que, se candidato e se eleito for, haja um governo dos trabalhadores. Vamos aqui passar para a próxima pauta. A gente tem no próximo... Amanhã, né? Na verdade, eu ia falar final de semana, mas amanhã vai acontecer a final da Copa América, né? Entre Brasil e Argentina. O maior clássico do mundo aí, né? O maior clássico dos principais países aí do futebol mundial, né? O Brasil é muito à frente, inclusive, da Argentina, mas o futebol sul-americano é o celeiro de craques aí do mundo, e vai ter esse grande jogo amanhã aí no Maracanã. E, para surpresa de todo mundo, a Copa América, que foi toda sem público, né? Em todos os estádios, a Prefeitura do Rio, né, sob pressão aí de setores muito poderosos, da CBF, de patrocinadores, da Federação Argentina, da Conmebol, liberou aí público, né, e vai ter a presença aí de 5.500 privilegiados, porque vai ter público, mas não vai ser povo, né? Nem classe média, nem pobre, nem ninguém. Vai ser tudo convidado da CBF, da AFA ou da Conmebol, né, ou dos patrocinadores, ou seja, gente rica, gente com muito dinheiro, né, que vai lá assistir esse super jogo, um jogão, e o povo vai ficar chupando o dedo mais uma vez, né? Eles informaram a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio, comunicou isso hoje, disse que vai ser tudo separado por setores, vários setores vão ser liberados do estádio, limitado a capacidade de 10%, todo mundo vai ter que ser testado, etc. e tal, ok. Mas isso também poderia ser feito, né, para a população em geral, né? Poderia ter medidas, poderia ter controle, poderia pedir teste, fazer teste, né, porque o teste teria que ser público, muito barato, e a gente vê aí uma prática que é corriqueira no futebol, né? Elitizar o futebol, tirar o povo, né, jogar o povo para escanteio e deixar aí a parte boa só para a burguesia, né? E é o que a gente está vendo aí acontecer. Mas, de qualquer forma, estaremos cá nós torcendo pelo Brasil, é lógico, né? E provavelmente, a gente está vendo aí o futebol desempenhado pela seleção brasileira tem bastante qualidade elogiada aí pelos jogadores, principalmente, pelos técnicos, os técnicos sul-americanos. A Argentina vem chegando aí aos trancos e barrancos, passou nos pênaltis aí, mas há um favoritismo da seleção, né? Quer comentar, Renan, rapidamente? Acho que é isso que você colocou mesmo, né? É uma atividade feita aí pelos os patrocinadores, né? Para uma elitezinha aí que vai ter a oportunidade de ver o jogo, né? A população do lado de fora, né? Não tem muito, acho que é coisa mesmo
da elitização do futebol, né? Futebol, eles querem tirar o futebol do povo, eles querem deixar o futebol para transformar o futebol num futebol para gente rica, né? Para gente excluir o povo já excluíram muito o povo dos estádios, né? Com os preços absurdos dos ingressos, né? Com toda essa, né? Já tem toda uma política nesse sentido. Isso aí faz parte. É provável que depois aí da normalização aí da pandemia, sabe-se lá quando vai ser, mas na volta da abertura aí dos estádios, aí, isso aí seja uma prática corriqueira, né? Quer dizer, o povo vai continuar afastado, provavelmente os ingressos vão ser ainda muito mais caros, em nome de que você tem que colocar pouca gente no estádio, né? É isso, é a elitização do futebol, né? Te devolvo. Exatamente. Vamos agradecer aqui os companheiros que já estão nos assistindo. A companheira Estefânia está aí com a gente. Companheiro Adriano Teixeira, boa tarde, companheiro. É isso aí, tem mais gente assistindo. Se manifestem aí, mandem uma mensagem, mandem um superchat, chamem os amigos para participarem e assistir o nosso programa. Outra notícia aí, né, curiosa até, que a gente tem nesse dia aí, é a fuga do Olavo de Carvalho para o Brasil, né? Eu acho que a gente pode botar nesses termos, né? Aí o guru, aí o filósofo, entre aspas, do bolsonarismo, terraplanista, desembarcou no Brasil aí e foi dito, né, que ele teve um mal súbito, né, no avião e foi internado no INCOR, né, no Instituto do Coração, em São Paulo. Mas parece que a informação não é muito verossímil, né? Inclusive a própria filha dele, que é contrária às posições do pai aí e tudo mais, já denunciou, falou que é um absurdo, que não teve nada disso, né? Falou que ele furou a fila do SUS aí, foi se internar no INCOR. Teve gente no avião que falou que não teve mal súbito nenhum, que ele viajou de primeira classe, aí, jantou e dormiu, chegou lá de cadeira de roda, acompanhado da esposa e do médico. Mas uma coisa que fica clara para todo mundo, né? Apesar dessa embaralhada aí que eles querem dar na notícia, o fato é, ele estava em tratamento de saúde lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, onde ele morava, e está vindo para o Brasil para se tratar. E, muito provavelmente, como a gente conhece essa burguesia sanguessuga, pelo SUS, né? Ou seja, não teve dinheiro para bancar o tratamento dele lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que tudo lá é praticamente privatizado, o olho da cara, né? E veio aqui desfrutar do SUS, né? E aí, cadê o bolsonarismo? Né? Cadê os terraplanistas, que querem, inclusive, destruir o SUS, né? Aí você vê como é a burguesia canalha, né? Principalmente os bolsonaristas. Eu vou passar para outra pauta aqui, que são pautas secundárias, né? Esse tema é bastante importante, mas a gente não vai se debruçar muito. A gente está acompanhando aqui essa questão do governo Bolsonaro e principalmente as privatizações, né? No dia de ontem aí, o relator aí na Câmara dos Deputados, o relator do processo aí de privatização dos Correios, né, ele deu o parecer, né, na comissão mista aí, especial, foi criada uma comissão especial aí para a questão da privatização dos Correios pelo governo Bolsonaro, e ele deu o parecer dele favorável, incluindo aí o detalhe da estabilidade, entre aspas, né, de 18 meses apenas dos servidores, dos funcionários, né, a partir da data da desestatização, né, da privatização. Deputado Gil Coutrin, do Republicanos do Maranhão. Isso é mais um passo, aí agora eles vão encaminhou aí o processo
nesta quinta-feira para outra comissão, está caminhando aí nas comissões, e como o governo já disse, quer concluir essa privatização quanto antes, marcar para o ano que vem e tudo mais, mas a gente sabe que isso aí, na verdade, eles estão calculando o passo político, né? Calculando as condições de botar essa medida e não ter resistência, né? É por isso que a gente faz o chamado. É preciso que os trabalhadores organizados, né, que os trabalhadores dos Correios, né, entrem nas manifestações que estão ocorrendo. No dia 24 é fundamental e, principalmente, a gente tem certeza que os trabalhadores estão nessa luta, estão querendo se mobilizar, estão mobilizados, estão insatisfeitos, sofrendo na pele, já tiveram redução substancial aí de salário, mas há todo um setor da burocracia sindical dos Correios, principalmente aí as duas maiores bases, né, dos Correios, São Paulo e Rio, que não estão mobilizando a categoria, não estão entrando nas mobilizações, nas manifestações, não fizeram greve lá atrás, não estão fazendo agora, a greve que teve ano passado não aderiram, e é por isso que o processo está caminhando. Então, é preciso colocar os trabalhadores nas ruas, né, integrar as manifestações que estão ocorrendo contra o governo Bolsonaro, que só isso vai parar as privatizações. Tem a privatização da Eletrobras, tem os constantes ataques à Petrobras e às demais empresas públicas. É o momento dos trabalhadores entrarem nas manifestações. Vou passar aqui para o companheiro Renan para chamar a próxima pauta aí, e se quiser tecer alguns comentários sobre essas duas pautas que a gente falou aqui. Eu queria comentar sobre o problema dos Correios, a privatização dos Correios, né? A gente já citou um pouquinho aí para trás essa disputa, entre aspas, que existe aí entre entre o Congresso Nacional, né? Setores aí que envolve parte do Centrão, que envolve aí a esquerda, etc. e tal, no sentido de usar a CPI aí para incriminar o Bolsonaro, né? Quer dizer, a tentativa de buscar uma terceira via condenação do Bolsonaro. E eu chamo a atenção porque a decisão de aprovar aí a posição do relator não é uma posição, obviamente, do relator, é uma posição do Bolsonaro, é uma posição do Centrão, é a oposição da suposta oposição de direita que tem aí dentro do Congresso Nacional, né? Eles têm aí diferenças com o Bolsonaro? Tem, porque o Bolsonaro não é o candidato deles, não é o candidato puro sangue. Mas de um ponto de vista da política em geral, né, não só da política econômica, mas no caso aqui da política econômica, a gente vê que está todo mundo alinhado, né? E eles querem destruir a Petrobras, assim como eles estão destruindo a Eletrobras. Os Correios, assim como estão fazendo o mesmo com relação à Eletrobras, né? É uma política diferente do golpe de Estado. É por isso que quando a gente coloca esse problema aí da luta do Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, isso não significa simplesmente tirar o Bolsonaro, sem dúvida que significa. Mas nós queremos o povo na rua justamente para ter uma perspectiva de classe, ter uma perspectiva para lutar, não simplesmente para tirar o Bolsonaro e colocar, por exemplo, o Mourão no lugar dele, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado. A gente quer tirar o Bolsonaro para reverter a política de desmonte do país, a política de ataques sistemáticos, que foi muitíssimo aprofundado com o golpe aí de 2016, reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC da morte, a reforma administrativa agora, né? Quer dizer, as privatizações, né? É uma política de desmonte do Estado brasileiro, é uma política de um ataque fenomenal às condições de vida do povo brasileiro. Por isso que a luta não é simplesmente pelo fora Bolsonaro, é também, né? Por isso também, né, que nós vamos discutir aqui, não dá para a gente fazer aliança na rua com os que estão ferrando os trabalhadores, como o PSDB, né? Uma coisa é, se as massas estão na rua, estão pressionando, e o Congresso, por conta dessa pressão, o Congresso vota o impeachment, tudo bem. Tem lá uma frente dentro do Congresso. Agora, nas ruas, né, a gente fazer frente com quem está ferrando os trabalhadores, é uma política para lá de criminosa, né? Não dá para poder fazer acordo com o Fernando Henrique Cardoso, com o Centrão, com setores do Centrão, né,
para poder cair aí no conto de fadas de que de uma nova operação Itamar Franco, né? Porque é isso que eles estão buscando. Se muito, né? Quando não é desviar, obviamente, o foco das mobilizações, né? Porque a burguesia, veja, quando você tem uma política voltada para o parlamento, não interessa, tá certo? Para a direita, né? Obviamente, né? Para os golpistas, mas também para a parte da esquerda, que tem a mobilização de rua. Mobilização de rua é uma situação que coloca o regime, né? Como é que se diz? Leva muita instabilidade ao regime, né? Então, essa política aí é uma política, se você tira as mobilizações de rua, tá certo? Para que você vai também tirar o Bolsonaro, né? Deixa o Bolsonaro aí, afinal de contas, ano que vem tem eleição, né? Então vamos cozinhando o galo até lá, vamos fazendo isso e aquilo, né? Quer dizer, é você sujeitar as reivindicações populares ao Congresso Nacional, né? Bom, e adiantando aqui, você falou para eu anunciar aqui a próxima pauta, né, que é justamente sobre esse problema aí que tem a ver com essa pauta, com essa discussão, né, sobre o problema da entrada, vamos dizer assim, do verde e amarelo das manifestações de esquerda, né? E tem aí que foi a briga entre militantes do PCO, militantes do PT, contra um grupo de arrivistas aí, né, de pessoas contratadas pelo PSDB, né, no ato de São Paulo. A gente tem que entender aqui que o PSDB é o PSDB que esmaga os trabalhadores. Aí, o PSDB foi quem cegou, inclusive jornalistas nas manifestações de 2013, né? É quem massacra os professores em São Paulo, né? São aqueles mesmos, né, que no período de inverno dão ducha de água gelada nos sem-tetos da cidade, né? Os mesmos que estavam dando aí comida vencida, comida que era preparada para animais, para as crianças no ensino público, né? Isso aí é uma corja, né? Então, assim, você querer juntar a população, os trabalhadores, isso é para você desmoralizar o movimento, né? São aqueles que fizeram a campanha toda aí, né? O PSDB é o cabeça do golpe de 2016, né? Então, querer juntar isso aí com a esquerda é uma situação, né? E nós tivemos essa situação, eu não sei, nós vamos passar esse vídeo, o Eric? Esse vídeo vai ser reproduzido, não sei se fala, porque tem um dado importante, né? A gente tem falado isso aí nas nossas redes aí, o pessoal tem uma campanha aí feita pela direita, que foi comprada por parte da esquerda, né? Os setores da esquerda, e nem tanto de esquerda assim, né? A própria imprensa golpista, mas também setores que se colocam, se apresentam, né, como os arrependidos do golpe de 2016, os arrependidos aí do bolsonarismo, né? Jornalistas aí, bloguistas que estão aí usando para atacar o PCO, né? Porque justamente eles defendem a aliança com esses setores. Eles querem que entre PSDB, eles querem que entre o MBL, eles querem que entre tudo quanto é grupo safado da direita, antipopular, né? Querem que entre, por exemplo, um Ciro Gomes desse da vida aí, que o papel número 1 dele é atacar o PT, é atacar a candidatura do Lula, né? Requentar, né, a campanha feita pela direita, pela extrema-direita, contra o PT e contra o próprio Lula, né? Quem que não sabe disso, né? São aqueles mesmos que cunharam o termo lá, petralhas, né? Quer dizer, então, essa é o que está colocado aí, né? E felizmente, né? Felizmente, essa é uma campanha que é meio que barca furada, né? Em que pese eles terem aí um grande arsenal, né? De grupos, de pessoas que têm acesso aí que têm nomes aí nas redes sociais, está sendo muito repudiado pela militância.
E o que nós temos que fazer é intensificar os atos vermelhos, né? Temos que temos que continuar os atos de esquerda e aprofundar os atos de esquerda, as palavras de ordem, a luta efetiva para colocar Bolsonaro para fora, né? Para colocar os golpistas, a luta pelo abono, pelo verdadeiro auxílio emergencial, né? E as demais pautas que estão colocadas aí, como a luta contra as privatizações. Quer dizer, nós não estamos no passeio cívico, nós estamos na luta de classes. Para a gente, a nossa visão é essa. Exatamente. Vou pedir para a produção passar um vídeo aí que mostra militantes do PCO sendo atacados, né, por bate-paus aí, por esses leões de chácara, né, que foram provavelmente contratados aí pelo PSDB para fazer algum tipo de revanche, né, atacar os militantes, porque a gente foi lá e tomou as bandeiras dele, né, porque, inclusive, destacar, né, eu acho que apareceu nas imagens aí, que o PSDB foi para a Avenida Paulista no sábado passado fazer campanha de si próprio, né, lá com o material do PSDB 45, Bruno Covas, e fora Bolsonaro nada, né. Então, teve militantes nossos, teve militante do PT, teve gente que estava na manifestação sem camisa de partido, que foi lá também arrancar as bandeiras dele, porque não tem nada a ver. Isso é puro oportunismo. E aí depois apareceu aí uns trogloditas para atacar o pessoal que está depois da manifestação. Detalhe que a polícia viu e pouco fez, né? Inclusive apareceu ali que parece que os policiais conhecem esses caras, ficou uma situação meio estranha, né? Pode soltar aí, produção. Ô, junta! Ei, maluco! Oh! Parou! Se liga, Gal! As costas! Pega esse maluco aí, vai! Sai, caralho, vai! Vai, eles pegaram ele, não foi ele, não. Eles estão pegando a gente! Eles estão pegando a gente aqui! Tem três em cima de mim? Foi você que caiu agora? Não. Eu só que o cara. Gabriel, vamos embora. Porrada na cabeça, velho. Tem um gelo aí. Eu também estou bem. Três, na verdade, né? Pode carregar logo. Vamos, gente, vamos carregar. Aí, vocês viram aí, pessoal, eles vieram seguindo, né, armaram uma emboscada aí e seguiu o pessoal que estava no final da manifestação, já colocando as coisas, né, os materiais da banda, as faixas, tudo no caminhão, e vieram atacar. E estranho que vieram com essa conversa de roubaram o celular, né? Roubaram o celular e tudo mais. Foi uma coisa que disseram lá atrás, o pessoal lá no confronto com o PSDB, né? Então, assim, tá muito estranho essa mesma história, né? A gente vai passar outro trecho aqui, que o vídeo é mais longo, e a finalização, né, dessa história. Tem que fazer aqui pra retada, mano. Não provoca mais. Que celular? Não! Não pegou celular, não. Celular nenhum. Que celular, irmão? Não.
Em casa, caralho! Vai ter que buscar em casa! Vai ter que buscar em casa vocês? Vai ter que buscar? Não usa mais essa não, né? Não dá não, né? Vai fazer esse bagulho. Vai ter que buscar essa né? Mano do céu. Da minha mãe, meu irmão, caralho. Essa é a cobrança. Quando eu segura aí. Tá doendo, cara, isso é desproporcional, mano. O cara mete 3 cigarros, o cara mete uma bomba. Larissa, não dá pra... Olha, isso aqui. Faz o seguinte, ó. Pega a chave assim. Alguém vai subir para o dentro? Nossa. Vamos. Vai tomar. Aí vocês viram aí essa emboscada aí, que provavelmente gente ligada aí ao PSDB contratada aí para dar porrada na esquerda, né? E nossos militantes foram alvo disso aí. Isso aí é típico, né? Típico da direita, né? Típico dos esquemas da direita aí. E como eu falei ali, não aparece tão claro, parece de relance, tem outros policiais antes que já estavam ali naquela região na frente do caminhão e eles nada fazem. Eles vêm esses caras agredirem o companheiro ali, virem para cima e nada fazem. Aí, depois de já ter rolado a agressão, aquela parte ali, que aparece esse outro grupo aí, que parece ser a polícia de choque, que bota eles para correr com uma bomba ali de efeito moral, dispara no pé deles, os caras nem se abalam, né? Mas é isso aí que a gente está falando. É isso que representa colocar a direita nos atos com os trabalhadores. Agora, veja se isso tem cabimento, né? Ao invés de nós estarmos aqui preocupados em ampliar as mobilizações, trazendo os setores populares, as periferias, né? Os trabalhadores organizados, metalúrgicos, o pessoal que trabalha no comércio, né? Nos amplos setores, aí, as categorias que ainda não estão, né, de conjunto, né, nos atos, não. A gente tem um setor aí, inclusive da esquerda, que está, inclusive, atacando o PCO, né, porque houve alguns militantes que foram lá, junto com outras pessoas da manifestação, se indignaram com a presença do PSDB, que dirige o Estado, inclusive, né, e que é responsável por essa polícia aí, né, de estar no mesmo ato dos trabalhadores. Eles que façam lá o que eles quiserem em outro lugar, né? Então, é esse tipo de coisa que acontece. Esse é o método da direita. Queria agradecer aqui ao pessoal que, durante essa semana, se solidarizou com o PCO, com os militantes do PCO, com a atuação do partido que tem feito todo o chamado às ruas, né? É o principal responsável por essas manifestações, né? Desde o começo da pandemia, nós temos alertado que é necessário estar nas ruas com medidas de segurança, com máscara, etc., com álcool em gel, mas só com a mobilização popular. E agora a gente está vendo todos esses ataques aí ao partido, né? Muita gente se solidarizou, há setores aí com segundas intenções, né, desferindo ataques, né, ao partido e aos militantes. É isso aí, Renan. Quer complementar aí para a gente poder se encaminhar para o final do nosso programa? Acho que tá de bom tamanho. Vamos lá. Então, queria comentar que a gente tem uma notícia interessante, né, que apareceu, vai aparecer mais notícias aí no Diário da Causa Operária,
sobre esse fato aí do assassinato, não é, do presidente do Haiti, o Jovenel Moïse, né? Primeiro destacar que esse presidente ele era um capacho do imperialismo, né? A população aí estava há vários anos já, não é nem desde desse ano, nem do ano passado. Desde que ele foi eleito, há grandes protestos contra ele. Ano passado, houve grandes manifestações aí nas ruas, mesmo durante a pandemia, justamente reclamando do tratamento do governo para a pandemia. O Haiti é um dos países que praticamente não existe vacina, né, até o momento, nenhuma dose aplicada. E esse capachismo desse presidente ao imperialismo não serviu nem para isso, né? E, ao que parece, a informação aí que chegou agora, né, na imprensa e burguesa está divulgando, é que o grupo aí que cometeu o assassinato do presidente existem estrangeiros, né? Existem colombianos e norte-americanos, né? Essa informação foi confirmada, inclusive, pelo Ministério da Defesa da Colômbia, né? Isso até chama atenção, porque o governo da Colômbia, que é um capacho, outro capacho aí do imperialismo, né? Desfere ataques aí, principalmente contra a Venezuela, e tem utilizado desse expediente, né? Despachado aí mercenários que rompem a fronteira com a Venezuela e atacam o país, né? A mando dos Estados Unidos. E o próprio governo aí do Ivan Duque assumiu isso e disse que vai apurar melhor. Parece que eram militares da reserva, né, os colombianos que aparentemente participaram desse ataque aí ao presidente do Haiti, né? Vamos acompanhar aí mais informações, lembrando também que é uma situação muito estranha, né? Assim, a segurança do presidente, não, até o que apareceu, não morreu ninguém, né? Teria aí provavelmente todo um esquema de segurança. Lembrar que as manifestações passadas desse ano mesmo, pelo menos em duas grandes manifestações, se dirigiram até a casa do presidente, mas não conseguiram romper o esquema de segurança. Ou seja, milhares de pessoas numa manifestação popular não conseguiram romper o esquema, mas um grupo seleto de pessoas aí, de mercenários ou militares, etc., conseguiu romper esse esquema sem matar ninguém, nenhum segurança e tudo mais, né? E conseguiu matar só o presidente e ferir a primeira-dama também. Muito estranho. Vamos acompanhar aí qual é o desdobramento desse caso e, com certeza, o povo do Haiti está pagando por essa intervenção aí, com certeza, do imperialismo, mais uma vez. Gostaria de agradecer a audiência de todos os companheiros aí que compartilharam, que estiveram, comentaram aí no chat, né? Fique por aí. Agora a gente tem um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, com o companheiro Eduardo Vasco e convidados aí comentando as manobras aí da imprensa golpista. Às 19 horas a gente tem o Cineclube Luiz Buñuel, falando do cinema revolucionário, e às 20h30 o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos. Fique por aí. Renan, dê o seu boa noite aí para o pessoal. Então, eu também reforçar o convite, né, para que o pessoal acompanhe aí a análise política da semana de amanhã com o companheiro Rui, né? Vamos ter todo um panorama dessa luta política aí que está estabelecida no país, né? Nós vivemos um momento crucial das mobilizações, né, do bloco de esquerda, e para a gente não cair em armadilha, o fundamental é a gente procurar entender o que está acontecendo, né? Eu acho que isso aí é uma questão fundamental, procurar compreender aí o que está em jogo, como que as peças se encaixam aí, o que está por trás disso ou daquilo, né? Então, acho que amanhã aí vai ser um dia muito importante do ponto de vista dessa, não só, né, de um esclarecimento, de um aprofundamento nessa discussão, mas também como preparação para as atividades que vão estar ocorrendo nas próximas semanas, né? No dia 17, nós vamos ter as plenárias locais aí dos comitês de luta contra o golpe, né? E no dia 24 temos o ato aí, queremos fortalecer ainda mais o Bloco Vermelho. Então, fica aqui o convite, né? E uma boa tarde aí para todo mundo, um bom final de semana,
e até semana que vem. Exatamente. Participe das plenárias dia 17 e dia 18. Procure no site do DCO, causaoperária.org.br, e também participe a partir da próxima terça-feira da Universidade Marxista, Democracia, Revolução e Socialismo, um curso fundamental para o momento atual e para a luta revolucionária que a gente está enfrentando. É isso. Boa noite. Tchau, tchau.